eu escolhi esse tema um pouco diferente, porque todo mundo já está meio exausto de ouvir sobre perdão, sobre caridade, sobre, enfim, esses assuntos mais comuns, assim, que a gente está mais acostumados a ouvir, né? Então, eu escolhi esse tema, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Porque Jesus falou muito, né, muitas coisas está escrito na Bíblia, que foram interpretadas mal, né? E a humanidade está, o que a gente vê hoje nas nossas telejornais, todos os dias nas nossas televisão, isso é a prova de que não foi entendido. É ou não é verdade? Entende? Então a humanidade está indo assim ao caos, né, do definho, né, da moral, né, dos valores da família, porque as pessoas não entendem algumas palavras que Jesus falou, né? Então, assim, vou passar aqui o tema seguinte aqui. Então, todos nós carecemos de saber um pouco mais dessa verdade, um pouco mais, digamos, cientificamente, né? Porque as pessoas se apegam muito ao dogma, né? À crença, aos dogmas da religião, né? E não está dando certo. Esses ensinamentos vêm há pelo menos uns 7.500 anos, né? Começou lá com a civilização dos Vedas, depois veio os antigos essênios, né? O próprio Jesus conviveu com os essênios naquela época, né? Com os hebreus, com os fariseus, com os escribas, né? Então ele aprendeu até os 26 anos. Jesus aprendeu muitas coisas com os essênios, né? Então não é de balde assim que a gente vê frases na Bíblia que estão acontecendo hoje no nosso mundo, que foram escritas há mais de 2.000 anos atrás, né? Por exemplo, isso aqui. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas, né? Então hoje as pessoas buscam muito a magia. Acho que as coisas acontecem com um toque de magia, né? Então assim, quando Jesus falou, por exemplo, o homem é aquilo que pensa em seu coração. Ou diz assim também, que é semelhante a isso: conforme o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então as pessoas não têm ideia do que significa isso, né? E seguem os padrões, né, que foram, por exemplo, a Bíblia foi editada 32 vezes. Ela foi reeditada 32 vezes. Cada vez que ela foi reeditada, ela foi, digamos assim, feita de uma maneira em que pudesse as pessoas serem conduzidas, né? É o que a gente vê, a manipulação que existe hoje por muitas religiões. Esse tipo de manipulação, ela foi feita de acordo, né? Porque a gente vê, por exemplo, quem não pagar o dízimo vai queimar no quinto dos infernos. Não é? O que isso tem a ver com a natureza de Deus? Deus é isso? Então as pessoas se apegam a um Deus que está separado dela. É um Deus que foi criado pela mente puramente humana, inconsciente do homem. Assim como todas as outras crenças, né? Não é um problema a religião. As pessoas nem sabem, muitas vezes, não sabem nem o que significa a palavra religião. Né? No latim significa religare, ou seja, ligar a tua consciência humana com a consciência superior. Esse era o objetivo da palavra religião. Entendeu? E foi entendido tudo errado. Então, a partir, né, de todas aquelas vezes que Jesus já falou, que já era assim antes, né? Aí, então, o que fizeram?
Ninguém precisa, né? Não precisa nem eu citar o que fizeram com Jesus, né? Porque não aceitaram. Entendeu? Tudo que Jesus fez e provou para a humanidade que era possível até ressuscitar um morto, e mesmo assim não foi aceito. Entende? Porque é complicado aceitar a verdade. Aceitar a verdade, aceitar o amor, né, que é a única verdade, implica em responsabilidade, implica em mudança. E aí é que entra o grande problema da humanidade. Ninguém quer, de fato, mudar. Porque existe uma coisa chamada zona de conforto. Entendeu? Então, o problema é do outro. Sempre foi assim. Aí quando, por exemplo, Pôncio Pilatos, perante o clamor do povo que gritava, né, ele disse, então o que eu devo fazer? Quem que eu devo soltar? O ladrão Barrabás ou Jesus? O que gritaram? Barrabás, Barrabás. E aí, perante o clamor do povo, ele mandou trazer uma gabelinha d'água, literalmente lavou as mãos e entregou que fizesse o que quisesse com ele. Foi violado naquele dia 14 leis para poder sacrificar Jesus daquele jeito. 14 leis foram violadas. Entendeu? E até hoje é a mesma coisa. A gente vê em todos os cenários. Na sociedade, na política, na religião, é a mesma coisa. Soltar os ladrões e prender e matar os bons. É a mesma coisa. Entende? Só que isso é um problema, falar de verdade. Eu sei que é um assunto meio que arriscado, né? Porque todos que se arriscaram a falar e expor isso, sofreram represália. Isso começou lá no faraó que era 3.000 anos antes de Jesus, que tentou fazer as mesmas coisas que Jesus, foi queimado vivo. Sócrates, 1.000 e poucos anos antes de Jesus, foi morto a pedrada, porque tentou impor nas escolas dos jovens esse conhecimento. Depois veio Jesus. Aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? Martin Luther King, morto. Nelson Mandela, o único que teve sorte, ficou só 38 anos preso. Então qualquer um que tentar tocar na ferida das criancinhas, elas ficam putinhas dentro das calças. Elas não gostam. Entende? Então é um problema falar de verdade. Então quando eu falei com a Dona Maria do Carmo, e eu disse para ela que ia falar de um tema diferente um pouco. Eu ia falar um pouco sobre física quântica. E ela disse, não, mas o nosso público aqui, ele não vai entender muito bem se falar disso. Mas só que não tem como não falar de um assunto que está dentro de nós. Alguém sabe aqui do que nossa carne é feita? Quimicamente? Alguém se arrisca? Átomo de carbono. Por isso que o nosso corpo pega tão fácil. Por que a gente diz o corpo carbonizou? Entendeu? Porque nós somos feitos de átomos de carbono. Quer você queira, quer você não queira, quer goste ou não, isso é uma verdade. Entende? Então, é inútil os olhos físicos quando a mente não quer ver. O que Jesus falou sobre isso? Quem tem olhos, que o veja, e quem tem ouvidos, que ouça. Porque o pior cego é o que não quer ver, e o pior surdo é o que não quer ouvir. Então é o seguinte, a próxima imagem, Jesus, que eu vou tentar explicar, o que Jesus quis dizer com aquilo que o homem pensa no seu coração, ele se torna.
Agora, daí tudo vai ser entendido, o poder da oração. Por que que as pessoas oram? Uma palestra do Erivelto na terça-feira passada, ele falou disso. E não são atendidas. Porque estão fazendo de uma maneira errada. Tudo no universo funciona por leis. Não adianta você dar desculpa do ego, que você é um ser humano, que você é de carne e osso, porque você tem o direito de errar, porque você não é Jesus. Isso é uma ignorância, que já passou da ignorância. Já é uma estupidez. Então não adianta a gente falar e ver na televisão esses crimes, esse banditismo, essa corrupção, falar de político, hashtag ele sim, hashtag ele não. O que adianta falar disso se não entendemos que é só pelo amor que se muda alguma coisa? É o único caminho. Jesus falou o seguinte: não podeis servir a dois senhores. O que entenderam com isso? Que um senhor era o diabo e outro era Deus. Entende? Chama-se ego e consciência. Agora eu vou entrar aqui e já vou explicar. Eu criei essa imagem aqui para mostrar, mas primeiro eu quero falar sobre uma inscrição que tem, né? Como eu falei, Jesus ele acompanhou muitos essênios. E existe hoje na caverna de Qumran, para quem quiser ver no YouTube, isso está aí, pode até assistir no YouTube. Tem umas inscrições nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, que diz o seguinte: tudo que está em cima é o mesmo que está embaixo, tudo que está dentro é o mesmo que está fora. Está escrito, até hoje está escrito lá. Fazem mais de 5.000 anos que tem essas inscrições lá. Então, o que ele significa, o que está em cima e o que está embaixo? Como a gente sabe, a gente tem uma mente consciente, que é a parte que está em cima, e uma mente subconsciente, certo? Então, o que ele quis dizer com isso, o que a nossa mente, o que está em cima, a nossa mente consciente, é o que vocês estão agora aqui. Conscientes que estão aqui no centro espírita, sentadinho, olhando o Otávio falar, certo? Isso é consciência. Lúcidos. Essa mente, ela é pessoal e seletiva. É ela que seleciona todos os seus pensamentos e que faz os julgamentos e que dá as suas opiniões, entendeu? Só que quando você entende uma coisa como verdade, você automaticamente imprime no seu subconsciente, que é o que está embaixo. Uma vez impressa essa informação no subconsciente, desculpa, ela passa a se manifestar através do sentimento, que é o que está dentro. E esse sentimento, ele forma um campo eletromagnético que o nosso coração faz, é o que cria é o que nós chamamos de cocriação. A gente cocria a nossa realidade, que é igual à nossa realidade fora. Então, quando as pessoas dizem assim, mas eu tenho a minha opinião. Ok, todo mundo tem direito de se expor a sua opinião. Agora a pergunta é, está embasada em que a sua opinião? Na sua realidade ou na verdade? Essa é a grande diferença. Então, cada um cria uma realidade particular para si. E como a pessoa não tem essa mente, que é a mente consciente, né, a consciência expandida para a luz, ela age com o ego, ok? Tudo isso aqui é o que representa a nossa parte física, material. A parte, né, da consciência é a parte que Jesus chamou de reino dos céus. Entendeu? Então, quando não se expande a consciência para a luz, se age pelo ego, que é o outro senhor, que Jesus disse, que não podia servir os dois, não pode servir o ego e a consciência do mesmo jeito, no mesmo tempo.
Então, o que ele recomendou? Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será dado para o seu eguinho. Mas o que a pessoa faz? Primeiro o ego. Primeiro eu, segundo eu, centésimo eu e os outros que se danem. O problema é do bêbado que está ali na rua, o problema é dele, ninguém manda esse borracho. Ó, dane-se. Então as pessoas lavam as mãos todos os dias. Quando julgam porque não sabem dessa verdade aqui. Entende? Então sempre agindo pelo ego. Agora me diz assim, eu não vou aqui discutir política, tá? Pelo amor de Deus. Mas é uma verdade e é uma realidade nossa aqui, país, povo brasileiro. Não tem como não falar disso. Me digam se essas pessoas que estão lá, que foram colocadas com o voto do nosso povo, precisam roubar com o salário que elas têm. Eles realmente precisam? Por que eles pegam e roubam? Para satisfazer o seu ego. Porque agir com a consciência é agir pelo bem comum de todos. É agir com o coração, com amor. Era o que Jesus tentava falar quando tentou ensinar a lei do amor, que é a lei principal de todas. É a lei mãe das outras. Entende? Então, por isso ele criou o primeiro mandamento em cima dessa lei. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão como a si mesmo. As pessoas não se amam nem a si mesmo. Ah, porque eu estou gordo, porque eu estou gorda, porque eu estou feia, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. Entende? Então elas não conseguem ver a parte espiritual divina, a centelha divina que ela é, uma criação divina de Deus. Ela não consegue ver nem nela mesma, muito mais se olhar para o outro irmão e ver isso nele. Tem um senhor, já é falecido, chama-se Neville Goddard, ele é um norte-americano. Até recomendo, eu comecei estudando com os livros dele. E ele diz que no momento que a humanidade ver, olhar nos olhos do seu próximo, do seu irmão, e ver que tem Deus vivo dentro dela, porque Jesus disse, vós sois Deus, está escrito 3 vezes na Bíblia. 3 vezes está escrito, vós sois deuses. Então, quando as pessoas chegarem a olhar com esse prisma, de olhar para o seu próximo, e ver que tem uma centelha divina, que ele é uma criação divina de Deus, vai ficar um tanto quanto difícil das pessoas sequer se ofenderem, quanto menos se agredirem. Então assim, ó, o coração, ele é na Bíblia citado mais de 800 vezes. Jesus citou a palavra coração na Bíblia, mais de 800 vezes está escrito na Bíblia a palavra coração. Por quê? O coração, ele é o que realmente ele cria o campo eletromagnético, né, que hoje a física quântica explica disso, né, com resultados de laboratório, né, é o que cria toda a nossa realidade. Por isso Jesus dizia assim, persevere na fé, tendes, pois, paciência, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Mas a pressa, a agonia, né, a vida, o ritmo lá, todo mundo quer para ontem. Aí quanto mais eu rezo, mais uma seguração me aparece. Não é assim que dizem? Então assim, porque não entende isso. O coração, só uma curiosidade. O coração, vocês sabiam que é a primeira coisa que se forma no feto depois da fecundação? O coração é o único órgão do nosso corpo que não troca nenhuma célula. Ele nasce e mora com as mesmas células.
O coração, eletricamente, e hoje não tem como negar, porque tem aquele eletrocardiograma, aquele aparelhinho que mede, né? Eletricamente, o coração ele é 100 vezes mais poderoso que o cérebro. E magneticamente, que é o ímã, né? Magneto, que atrai, ele é 5.000 vezes mais potente que o cérebro. Por isso, Jesus enfatizou tanto o coração. Porque é o órgão do sentimento, do amor. Então, enquanto a gente não unir, né, tem uma frase de Jesus, até eu ia trazer um bloquinho, mas não quis trazer. Que diz assim, ó, quando os dois fizerem as pazes nessa casa, aí se disserdes a montanha, mova-te, ela se moverá. Quem eram os dois? Quem era a casa? Os dois são isso aqui. Pensamento e sentimento. Porque o pensamento, ele cria a imagem do seu sonho, do seu desejo. Tudo que vocês veem na volta, prédios, carros, tudo que é, inclusive esse computador, os nossos celulares, nasce daqui, ó. Não é um espírito, não é Jesus, não é Deus que fez. Nasce da criação da mente do homem. Porque tudo está dentro. Entende? Por isso que Jesus dizia, o reino dos céus está dentro de vós. Conforme é no céu, é na terra. Não tem como ninguém escapar disso. Não adianta, porque o pastor falou, porque o padre, porque aquele outro falou que não é assim. Não adianta teimar com isso. A realidade, a verdade, a gente vê isso, como eu disse no começo. Por que a humanidade está desse jeito? Está indo para o caos? Porque conhece a verdade? Porque entendeu a lei do amor? Entende? Então não adianta teimar com isso. Então a ciência, a neurociência, a metafísica, todos estão mostrando isso na prática para as pessoas. Que já deu, chega. Chega dessa bobice de dizer que a gente é ser humano, que a gente justifica os nossos erros, simplesmente porque a gente é de carne e osso. Não há mais tempo para essas desculpas. Entende? Então, Jesus falou várias coisas sobre isso, né? Então, assim, ó, tem uma outra coisa que eu vou passar, depois eu vou voltar nessa imagem aqui de novo, só para explicar mais uma coisa. Olha aqui. Não adianta argumentar com quem está disposto a não mudar de ideia. Contra uma mente fechada, não importa o número de argumentos, nem o quanto esses argumentos sejam bons. Isso a gente vê muito no nosso cenário político, por exemplo. Isso chama-se uma doença, chamada-se dissonância cognitiva. Dissonância, dissoar, quer dizer, é o contrário de ressoar. Ressoar é quando você ressoa junto com a lei. E quando você volta ao contrário, você dissoa. Então chama-se dissonância cognitiva. Porque não importa se é óbvio, não importa se é lógico, não importa se é verdade. Ela é fanática, apaixonada por alguma coisa ou por alguém, e é isso que importa. Não interessa a verdade. E isso é uma doença mental. Então é por isso que a gente vê tanta loucura, de gente virando inimigo, sabe? Gente da família, irmão virando inimigo de irmão por causa de político. Porque não entende isso. Entende? Então assim, a nossa humanidade está chegando a um ponto que as pessoas vão ter que ser praticamente obrigados a mudar. Não tem mais como continuar assim. O que vai precisar? Uma terceira guerra mundial?
Porque as pessoas não querem ceder, não querem dar o braço a torcer para o amor. Então, assim, o professor Alicou também fala muito disso. As pessoas, elas preferem morrer seca do que ter que perdoar, do que ter que pedir perdão. Entende? Porque agem sempre pelo ego. Então, vou voltar aqui nessa imagem. Consegue continuar, por favor? Ah, tá aqui. Obrigado, desculpa, eu não tinha visto. Jesus falava que em Marcos 11, 23 e 24 diz o seguinte: tudo, veja bem, tudo o que pedirdes em oração, crendo com fé em seu coração que já recebeu, assim lhe será feito. Ponto. Como assim já recebeu? Sim. Porque tudo é uma questão de estado de espírito. Já viram falar, né? Pobreza é um estado de espírito. Velhice é um estado de espírito. A pessoa ser idosa, por exemplo, é um estado biológico do corpo dela. Ser velho é um estado de espírito, de consciência. É uma opção ser velho. Assim como ser pobre. Assim como ser qualquer coisa. Então, que Jesus disse assim, por exemplo, aquele que não morrer de novo não conhecerá o reino dos céus. É matar esse antigo estado de espírito, de consciência, que estava errado, para que novo estado de espírito, né, consciente da luz, para a luz, expandido para a luz, nasça. Então, se você tem uma condição, por exemplo, de pobreza, por exemplo, o que você precisa fazer? Matar esse ser pobre dentro de você. É o que a maioria das religiões chama isso de reforma íntima. Sócrates dizia assim, conheça-te a ti mesmo. A ciência do autoconhecimento. Então, enquanto não for morto esse estado antigo de ser, para que o novo estado de espiritualizado nasça no ser, nunca vai mudar. E para que isso a gente consiga, né, precisa seguir aquela receitinha do bolo que Jesus deixou pronta. Persevere na fé. Tenha paciência. Porque o que ele quis se referir, por exemplo, com a parábola do semeador? E se plantardes sementes sobre as pedras, essas nem sequer nascerão, que serão comidas pelos pássaros. E se plantardes sementes sobre os espinheiros, essas, ainda que nascerão, serão sufocadas pelo espinheiro. Mas se plantardes boas sementes em terras férteis, essas sim, essas germinarão e darão 100 por 1, outras 60 por 1, outras 30 por 1. O que eram as sementes e o que era a terra fértil? A mente seletiva, que seleciona os pensamentos, é a semente. Então, no momento que tu seleciona, ela automaticamente vem para baixo, o teu subconsciente, se torna uma verdade para ti. E isso passa a se manifestar no teu campo fértil. E a planta nascerá por natureza, sem esforço. Quando Jesus falou de sacrifício, que tínhamos que fazer algum sacrifício, que foi entendido tudo errado, Jesus falava desse sacrifício, de permanecer com fé, porque isso é uma lei imutável, ninguém mexe nisso. Entendeu? Então ninguém vai mexer nessa lei. Isso aqui é uma lei. Que quer você, quer não,
É simples da gente descobrir se é verdade. Faz uma retrospectiva da tua vida. Quantos anos você tem? Pensa como que você pensou até o tempo que você lembra de criança. Você vai ver que é, como diz o ditado, batata. O efeito na tua vida fora é batata. É inegável. Então, para mudar essa realidade externa, tem que mudar a realidade interna. É tudo de dentro para fora e não o contrário. Não existe nada lá fora. Jesus disse assim, ó, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Porque acredita no quê? Num Deus que castiga, que é malvado, que tu tem que ser escravo. E as pessoas se apegam nisso até a morte. Não frouxa o garrão, como diz o gaúcho. Entende? O que adianta? Então, como que vai mudar a realidade do mundo se as pessoas não querem mudar? Entende? Eu até disse para o meu amigo Erivelto, eu vou propor até um desafio de falar num assunto assim. Porque eu sei que eu tenho visto nas palestras que eu acompanho de outros palestrantes, ninguém se arrisca a falar num assunto assim. Porque é complicado mexer em verdade. Entende? Então, acho que eu tenho... Deixa eu ver qual é o próximo tópico aqui. Isso aqui é o último. Vou deixar aqui mesmo. Então, assim, ó. Em Mateus 13:24 diz o seguinte: a aquele que tem, mais lhe será confiado e terás em abundância. A aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Parece um absurdo que Jesus falou isso, né? Como assim? Dos pobres vai tirar e vai dar para quem tem mais? Vai dar. Mas Jesus se referiu ao estado de espírito. Por que a pessoa tem? Porque ela é pessimista ou porque ela é otimista? Entende por quê? Porque quem tem mais vai ter porque entende a lei. E é por natureza, vai ter mais. E não é errado ter mais. Esse negócio de dizer que dinheiro é coisa do diabo, que dinheiro é maldito, isso para quem pensa assim, ele realmente se torna isso. Porque conforme o homem pensa em seu coração assim, ele vai se tornar uma maldição na sua vida. Para quem acha que é uma bênção, que vai trazer conforto e bem-estar para você, para sua família, para os seus amigos, assim ele vai se tornar uma bênção. E o que Jesus diz? Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. E aí, como é que fica essa informação? Entende? Então, o problema é aceitar a verdade. Que aceitar o amor, como eu disse, implica em mudanças. Então tem uma coisa chamada status quo, que quer dizer seu estado atual de consciência. Aquilo que você entendeu como verdade até então. Então, esse status quo, as pessoas não querem mexer. Porque, como diz o ditado, time que está ganhando não se mexe. Para que eu vou mexer? Está tão bom assim? É o que a gente chama de zona de conforto. Então as pessoas não querem realmente, né, fazer algo por alguém,
né, pelo bem comum. E é por isso que as pessoas, né, que a gente vê, todo mundo torcendo para que dê tudo errado, simplesmente para ter orgulho e bater no peito. Viu como eu tinha razão? Tá vendo aí, ó? Eu não falei? Entende? É como diz a dona Maricotinha. Dá vontade de passar ali a mão, pegar um pedaço de pau, olha uma bulldog dos cornos. Né? Mas estou brincando, mas assim, ó, é uma verdade, assim, ó, é triste a gente ver, sabe, as pessoas torcendo para que dê errado, porque não entende e não vê o amor como um todo, né? Não vê que Deus está em todas as coisas. Como disse Jesus, Deus é tudo. Então, assim, a Bíblia é o livro mais perfeito que tem, o livro científico mais perfeito que tem. O problema é que foi tudo mal entendido, né? Então, Jesus ensina a nós a fazer a oração, por exemplo. Não precisa de coisas espetaculosas, de artefatos, de objetos. Não precisa chamar a atenção de Deus. O que Jesus recomendou, por exemplo, quando ensinou a oração do Pai Nosso? E quando fordes orar, entra para o teu aposento e fecha a porta. E ora a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê tudo o que está em secreto, o recompensará publicamente. Entende? Era o que Jesus, quando falou para os escribas e os fariseus lá, que eles faziam todo aquele alarde nas sinagogas para mostrar para os homens o quão religiosos eles eram, e Jesus chamou eles de hipócritas. Está escrito na Bíblia. Pronto. Mexeu no ego das criancinhas. Entende? Então até hoje é assim. Ninguém quer que toque na sua ferida, porque não tem. Então, assim, o que a gente vê as pessoas falando é sobre uma fé cega. O que hoje, né, a ciência, a metafísica explica sobre a fé raciocinada, que é isso aqui. É entender as leis. Tudo está aqui. As dimensões todas da natureza, ó, se tu tocar, estão todas aqui. E no meio de vocês tem muito mais gente do que vocês estão vendo. Não é porque não estão no corpo físico, porque não são um ser humano. São gente igual nós. Nós já tivemos aqui nessa condição, muitas vezes. Mas as pessoas não veem assim. Então, praticar, né, a quietude, o silêncio, como a irmã falou no começo. Essa conexão com a mente suprema de Deus só se dá pelo silêncio, pela meditação. Para finalizar isso aqui, eu quero mostrar uma imagem que diz tudo sobre a maneira em que Deus se expressa através da sua cria, da sua prole, que é nós. Deus nos criou para ser luz, e não para ser um coitado, um pobre louco, para ser miserável. Isso tudo é crença que levou a humanidade, está levando a humanidade para o caos, e as pessoas não acordam para a verdade. Deus se expressa no amor, na simplicidade. Como diz aquela frase: olhai os lírios do campo e verás a grandeza de quem os criou. É na simplicidade de uma flor, na simplicidade de um sorriso de uma criança, de uma pessoa qualquer.
de um carinho, de uma palavra amiga. E eu quero encerrar já agradecendo a todos com essa imagem. Isso é Deus agindo. Muito obrigado a todos.